A discussão sobre uma maior ou menor presença do Estado, dos agentes estatais, parece que vem sendo superada pelos fatos. A crise financeira de 2008 e inclusive a sua permanência até os dias de hoje mostra que um Estado mínimo, como já desejaram muitos na década de 90, pode ser um risco para a sociedade. A grande discussão agora parece ser quanto à eficiência do Estado e como evitar que ele sirva para perpetuar as distorções existentes na sociedade. Esse é o foco de um novo estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Sobre ele nós vamos conversar agora com o André Calistri, que é assessor técnico da presidência do órgão. Muito bom dia, André, é um prazer tê-lo conosco aqui no Manhã no Parlamento. Bom dia, Lincoln. Bom dia, Daniela. André, a presença do Estado no país, no Brasil, e acredito que não só aqui, mas em várias partes do mundo, ele obviamente não se dá de forma equilibrada. Não só equilibrada entre os setores, entre os papéis que o Estado deve desempenhar, mas também não é equilibrada entre as diferentes regiões, entre as diferentes classes sociais. Vocês identificaram nesse estudo quais seriam essas principais distorções sobre a presença do Estado? Sim, esse estudo que foi lançado na terça-feira, o comunicado 129, Presença do Estado no Brasil, ele tenta fazer exatamente isso, um mapeamento com base nas pesquisas disponíveis, principalmente pelo IBGE, usando municípios, unidades federativas e grandes regiões e também Brasil, né? E fazer um mapeamento da presença do Estado em diferentes setores, né? E a gente selecionou os setores, não tem todos os setores da presença do Estado, né? Que é no caso de assistência social, saúde, educação, também a parte de segurança pública, bancos públicos e a parte de defesa civil também. Essa questão da disparidade, né, da desigualdade, ela é esperada no caso das políticas que são focalizadas, né, como, por exemplo, o programa Bolsa Família, né, em que 50% dos beneficiários do Bolsa Família estão na grande região Nordeste. Isso daí é uma desigualdade esperada. Né? Por quê? Porque o Bolsa Família ele tem uma natureza de ser desigual, né? Porque ele ataca exclusivamente os muito pobres. Né? Então isso é de esperar. O problema é a disparidade nos programas universais, como saúde e educação, né? E não necessariamente essa disparidade dos programas universais está ligada ao desenvolvimento econômico da região. Isso é uma coisa importante de se frisar. No caso da saúde, o desenvolvimento econômico ele influencia bastante a disparidade. Os estados mais desenvolvidos são aqueles que têm o maior número de profissionais da saúde por habitante, por 1.000 habitantes, e maiores condições estruturais, né, de infraestrutura. Mas não é o caso da educação. Por exemplo, na educação, os estados do Centro-Oeste, por exemplo, têm a maior taxa de frequência líquida, por exemplo, dentre seus alunos, né? E, inclusive, o Distrito Federal tem a maior taxa de frequência líquida no ensino médio, mas, de maneira geral, o Centro-Oeste se destaca. O Mato Grosso do Sul tem a maior frequência líquida na parte do ensino fundamental. Então, e os estados mais desenvolvidos, como São Paulo, estão bem, mas não são as lideranças, né? Então, tem efeitos de... Por que isso acontece, né? Porque não é só a disparidade do Estado, né, no Brasil, não é só uma questão do desenvolvimento econômico daquele Estado, mas é porque você tem um regime federativo, tá certo? Claro. Ou seja, a política social ela é executada por União, Estados e municípios. Uhum. Né? E isso quer dizer, e educação e saúde especialmente, né? Isso quer dizer que depende muito não só da política federal de educação, política federal de saúde, né, que teria um potencial homogeneizador, mas também de cada estado, como que ele opera a sua política educacional de saúde de cada município. E o Pacto Federativo, em muitos casos, não leva em consideração a existência dessas distorções e a necessidade de corrigi-las. Ele não leva na prática, né? Apesar de que haver regras de equalização, né? Na prática, como a política social no Brasil é extremamente complexa,
né, ela acaba sendo influenciada pelas políticas dos estados, dos municípios, e isso gera distorções, né? Mas não está relacionado com o desenvolvimento econômico só, está relacionado também com a política de cada estado, de cada município. Então, essa disparidade entre a forma de administrar acaba tornando a presença do Estado nesses níveis diferenciados que você colocou, fora a questão econômica. Exatamente. É mais um fator da heterogeneidade da presença do Estado no Brasil. Agora, há uma tese que parece já ter se tornado hegemônica, né, nos centros acadêmicos, na sociologia, de um modo geral, de que o Estado acaba sendo instrumentalizado, né, utilizado pela elite política do país, elite política e econômica, para a sua perpetuação. Essas distorções verificadas pelo IPEA acabam, de certa maneira, reforçando essa tese, comprovando isso? Não necessariamente. Essas distorções não quer dizer que por exemplo, o Mato Grosso do Sul tem a maior taxa de frequência líquida do ensino fundamental. Isso não significa uma apropriação da classe política do Mato Grosso do Sul sobre o Estado. Não. Na verdade, isso é um fato positivo, né? Quer dizer que você tem um Estado menos desenvolvido que São Paulo, por exemplo, que está usando seus instrumentos para furar a fila, entendeu? Para ganhar posições para além da sua capacidade meramente econômica. E isso, né? obviamente, deve ter um reflexo no médio e longo prazo, né? Sim, sem dúvida. Pegar essa heterogeneidade e relacionar com apropriação, com instrumentalização do Estado, não é um caminho direto, né? Porque a gente está falando aqui de política social. E a gente está falando de distorções positivas e distorções negativas. Exato, né? Aquelas distorções que existem justamente para corrigir um processo de distorção enraizado. Agora, tem um setor que seria mais deficitário em relação à atuação do Estado e outro que estaria mais próximo do ideal? É difícil dizer essa ideia do ideal, né? Mas, por exemplo, menos distante do ideal, para acho que serve, por exemplo, o programa previdenciário, a cobertura previdenciária, ela é muito boa. Ela pode se ampliar, ela precisa se ampliar, mas a forma como ela se manifesta no Brasil é bastante razoável. A cobertura da assistência previdenciária, eu estou dizendo do seguro-desemprego, né, os benefícios de prestação continuada, né. O próprio Bolsa Família, ele também é próximo do ideal, ele capta bastante, as famílias ainda tem um problema cadastral e tal, mas ele se desenvolveu muito bem. A lacuna que havia parece ter sido preenchida durante o ano de 2011, né? Exatamente. Só que o Bolsa Família, ele não se propõe a ser um programa universal de renda, essa que é a questão, entendeu? Ele é, por natureza, um programa focalizado. O grande desafio são nos programas tradicionais universais, é aí que está o nó da questão, né? Que é educação e saúde, né? Esses programas que são essenciais à reprodução da sociedade, né, são fundamentais, eles são, por outro lado, os mais difíceis de serem geridos, né, por causa dessa natureza federativa, por causa da sua pretensão universal, e essa pretensão ela é constitucional, ela não é uma decisão política, é uma decisão constitucional. Né? E então a diferença isso entre dificulta a execução e os problemas aparecem, né? Mas isso é da normalidade do processo, daquilo que se pretende a política social, né? E entre os estados, vocês fizeram diferenciações, comparações? O estudo compara, né? Mas não tem uma regra, né? Por exemplo, na educação, como eu tinha dito, os estados do Centro-Oeste, né, Distrito Federal, tem os melhores índices, né? Mas em termos de, por exemplo, de docentes por 1.000 habitantes, né, os estados do Nordeste têm um número maior. Não, esse é um fato que precisa ainda ser estudado, né? No caso, o Bolsa Família, como eu tinha dito, 50% está concentrada no Nordeste. A presença, por exemplo, de delegacias, de municípios com delegacias de polícia civil, se concentra nos estados, nas regiões do Sudeste e do Sul, os estados as regiões do Nordeste e do Norte tem poucas delegacias de polícia civil. Esse dado é ainda menor quando se olha delegacias de proteção ambiental.
E também no caso dos bancos públicos, né, a atuação dos bancos públicos, esse sim segue uma lógica mais do desenvolvimento econômico dos estados. Eles estão mais presentes no Sudeste, Sul, né, do que no Nordeste e no Norte, em termos de agências, né, de bancos estatais, de bancos públicos. À medida que você foi falando, André, a gente vai observando assim, que costuma ter uma relação com o fundo cultural, né, dessas questões. Há uma preocupação clássica, muito mais, digamos assim, parece enraizada em relação à segurança pública nos estados do Sul e Sudeste. Consequentemente, eles acabam tendo mais delegacias de polícia. Parece haver também essa conexão, né? E também as taxas de urbanização são muito maiores. Sim. Né? E as aglomerações urbanas são maiores. Em relação às distorções que são negativas, aquelas em que o Estado tem que buscar corrigi-las, o estudo aponta que mecanismos seriam os disponíveis ou até mesmo os ideais para reverter esse processo de distorção? Não, o estudo ele não se foca nos mecanismos para a solução disso. Ele é mais diagnóstico, né? É mais um diagnóstico e tentar olhar, tentar qualificar essa disparidade do Estado no Brasil, essas desigualdades. O segredo para um bom tratamento é um bom diagnóstico e é nisso que o IPEA tem... A solução não parte do IPEA, né? Sim. A solução para isso vem do conjunto da sociedade, né? Não, e essa missão de diagnosticar a que o IPEA se lança tem sido cumprida com maestria por esse órgão, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E eu quero agradecer mais uma vez ao André, que é assessor técnico da presidência, André Callistre, por ter participado mais uma vez aqui do Manhã no Parlamento. André, um excelente dia para você, um ótimo fim de semana. Obrigado, igualmente.